Boa tarde. Vamos retomar a programação, pessoal? A programação está intensa, viu? Garanto para vocês que é só o começo. Vamos lá? Compliance foi um tema muito interessante. Alô, alô? Tá indo? Compliance foi um tema muito interessante. Realmente prende a nossa atenção, né, quando o assunto é compliance. Eu confesso a vocês que eu fiquei surpreso, porque nós tivemos aí auditório cheio todo o tempo. A gente que está aqui do palco é mais fácil ver. Ninguém saiu, foi muito legal mesmo, um tema interessante. Eu acabei não falando muito, mas a minha experiência em compliance ela começou na Sociedade Brasileira de Cardiologia. Como indústria farmacêutica, é lógico, né? Foi como foi falado aqui pelo colega, são grandes empresas, grandes compliances, mas na Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto com toda essa movimentação que a Interpharma fez, eu realmente tive acesso ao compliance da forma que ele é, fui estudar, fui aplicar, fui me desenvolver, inclusive. Então, é um tema que nós, como comunidade, como COGEA, de fato a gente precisa levar isso adiante. Talvez fique até uma dica aí para a gente, no ano que vem, quando a gente lançar a segunda edição do COGEA, como eu disse, o COGEA tem como propósito ser um congresso anual, a gente talvez até pensar numa mesa redonda ou talvez num hands-on de compliance, não sei, alguma coisa assim para realmente pôr a mão, para saber como é feito um compliance na prática, que não é nenhum bicho de sete cabeças, pelo contrário. Bom, dando continuidade, eu vou aqui agora também, mais uma vez, eu queria ficar nessa mesa redonda, mas essa não tem como. Essa, de fato, eu tenho grandes amigos compondo essa mesa. Seria um prazer estar aqui junto com o Luquete, junto com o Fernando, mas não vai dar. Além de ser amigos, é um tema que eu particularmente gosto muito, que é sobre comunicação. Então, para moderar essa mesa sobre comunicação, eu vou chamar o Luquete, que é jornalista formado em comunicação, com especialização em jornalismo, em rádio e TV, pós-graduado pela FAAP, fez curso de especialização em marketing empresarial na FGV, já trabalhou na Globo, Bandeirantes, Record, Rede Mulher e nas emissoras da Rádio Eldorado e Bandeirantes. Atualmente é sócio da Doc Press, empresa especializada em comunicação e assessoria de imprensa. Sr. Luquete, meu amigo, seja bem-vindo. Bom, e agora eu chamo os dois próximos palestrantes que vão participar dessa mesa comigo. Então, primeiro eu chamo o Fernando Cascardo, que é cofundador do grupo Interplayers, publicitário e especialista em marketing e administração de empresas pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Com 27 anos de experiência em marketing e trade, Cascardo especializou-se nas áreas de inteligência de mercado, planejamento, CRM e desenvolvimento de novos negócios em mercados B2B. Recentemente fundou a Digital Loa, empresa especializada em soluções digitais e marketing de ativação, desenvolvimento, soluções de integração em toda a cadeia de valores. Bem-vindo. Boa tarde. Oi, boa tarde, está me ouvindo? A outra palestrante é a Mônica Elisa Sâmia, que é bacharel em comunicação social em especialização em jornalismo pela Casper Libero, fez MBA em economia do turismo na USP e gestão de organização do terceiro setor na Getúlio Vargas. Ela atua no setor de turismo há 25 anos, acumulando vasta experiência no segmento de operação turística. Na Brastoa desde 2004, atualmente como diretora executiva, responde ao lado do Conselho de Administração eleito pelo planejamento estratégico e gestão associativa. Ela lidera uma equipe executiva com a qual desenvolve uma agenda reciclada frequentemente pelas transformações do mercado. Suas atividades envolvem interlocução com instituições governamentais do Brasil e do exterior, criação de parcerias com o setor público e privado, realização de feiras e eventos de experiência, palestras e publicações. Entre vários projetos destacam-se o Turismo Week, o Prêmio Brastoa de Sustentabilidade, Benchmark em Turismo, Passaporte Brastoa, o Hackathon e o Desafio de Inovação. Então, para começar esse debate... Obrigado. Para começar esse debate, começar essa mesa, eu convido o Fernando já para fazer a primeira apresentação.
Boa tarde. Bom, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade. Eu quero falar inicialmente dizendo que eu não sou da geração digital, e isso foi um dos temas que me fez estudar esse tema cada vez mais, me aprofundar no meio profissional e nos segmentos que eu atuei durante os últimos 20 anos, porque eu faço parte de uma geração que se inseriu digitalmente em função das obrigações profissionais e que os mercados que a gente trabalha nos impõem, né? Mas todos os senhores sabem muito bem, se hoje nós formos perguntar com qual idade se formam os médicos, nós estávamos falando agora há pouco aqui, com que idade se formam os novos advogados, com que idade se formam os novos arquitetos, com que idade se formam os novos profissionais que estão entrando na cadeia de trabalho, a gente vai refletir da urgência de estudo desse tema com relação à inserção digital, de como a gente deve lidar com esse tema na realidade das empresas e das sociedades que aqui se representam, né? O meu tema fala sobre, aqui no título aqui fala sobre, só para avançar aqui é o verde, né? Deixa eu estar funcionando aqui, ok? Fala sobre ferramentas de comunicação online e offline, e coincidentemente já no título do meu tema já há um ponto de reflexão quando a gente coloca o offline versus online. Eu queria tirar esse X e colocar um E, né? Porque o primeiro erro que a gente comete já na maneira como a gente começa a analisar a transformação, essa convergência digital, é achar que os meios vão conflitar entre si, né? Que o off conflita com o online, que a loja física dará lugar à venda pela internet, que os meios digitais vão matar os meios físicos, tá? Esse é um grande erro que a gente lê ou discute, ou que de certa forma o choque das gerações acabam cometendo, né? Na verdade, existe uma grande convergência digital que transforma e que a gente pode dividir como se fossem eras, né? Nós temos a era antes da internet, a era pós-internet, na qual toda a economia, toda a estrutura se modificou ao longo desses últimos 25 anos, na qual a internet veio evoluindo, dando acesso cada vez maior para a sociedade, para o público jovem, para os nativos digitais, para o público mais maduro. Eu tenho 54 anos, passei a trabalhar com internet dentro da empresa. Eu comecei a conhecer o mundo da internet dentro da empresa que eu fui inserido, né? E hoje eu tenho que, por obrigação, conviver, né, com os meios digitais, entendendo cada vez mais, tanto pela minha profissão, evidentemente como publicitário, mas mais essencialmente pela transformação que ela nos impõe na forma de comunicar, né? Recentemente visitei algumas sociedades que tinham em seu acervo toda uma oferta de serviços de comunicação, todos eles muito estáticos. Sites, bibliotecas grandes, porém com dificuldade de acesso, mídias de interação impressa como revistas e jornais, que hoje já são ultrapassadas, por exemplo, a novos profissionais que não querem mais receber em sua residência uma revista impressa. Olhando por esse aspecto, a gente vê quanto nos é importante discutir esse tema e refletir sobre ele, de que como a gente começa a respeitar o off junto com o online, e não fazê-lo com que eles vivam em conflito eterno, porque isso vai acabar e a gente vai ter que se harmonizar, né? A partir disso, então, eu mudo um pouco o tema e falo de um tema chamado de convergência digital. Tem uma série, uma sopa de letrinhas, né? Se a gente começar a falar de vocabulário aqui, nomes, e shoppers, e marketing digital, e-commerce, tudo, eu vou falar de um monte de dinheiro. É um vocabulário extenso que não vai dar tempo nos meus 20 minutos que eu tenho que falar. O que eu quero mais falar é analogicamente, entender o que significa essa convergência digital. Eu vou dar 2 exemplos. Eu tenho uma filha com 15 anos. Esse ano é o ano que ela frequenta de sexta a domingo um baile de debutante por fim de semana. Cada fim de semana eu viro Uber para levar um grupo de amigas para lá e para cá, e depois de madrugada ir buscar. É uma tarefa que a gente vai buscar justamente para saber com quem ela está andando, né? Porque a gente vai saber como é que ela volta, aquela história toda, mas a gente vai buscar. E uma das coisas que ela começou a se preparar é aquele bastidores da preparação da festa, que tem um monte de rituais aí, mas um deles começou a juntar um monte de menina na minha casa lá, e eu vou me maquiar com a Duda, vou me maquiar com a Duda, pá. E eu tô de olho, por que vem maquiar aqui, né? Meu banheiro parecia um salão de beleza, aquela coisa toda, zona, desculpa, né, mas tem uma bagunça, né? Por que ela vem se maquiar aqui? Mas a Duda maquia super bem. 15 anos, como assim? Lá é maquia? Nossa, a gente vai se preparar com ela porque a gente vai contar com ela e tal. E chega lá 10 meninas, aquela história toda, tá. Muito bem. E eu, como publicitário, devo ter pensado assim, acho que ela foi na Sephora algum dia lá tal, passou por uma promotora, sentou naquelas cadeiras lá tal e aprendeu a maquiar.
Mas onde a Duda, com 15 anos, aprendeu a se maquiar? O senhor sabe? Aonde? No YouTube, né? Num meio de interação totalmente digital, nativo e da sua respectiva idade, mas que hoje faz parte da comunidade, não só dos jovens como dos adultos, como um meio de comunicação cada vez mais presente. E que naquele momento lá, nenhuma marca, nenhuma empresa, nenhuma associação conversava com ela, né? Quem conversavam com ela era vídeos, conhecimentos, pessoas, grupos independentes. Agora mesmo vindo para cá, só para fazer uma busca rápida, eu entrei no Facebook e falei, deixa eu procurar alguns grupos profissionais aqui. E encontrei um grupo de arquitetos, designers de interiores, decoradores. Eles naquele grupo fechado, eles só têm um grupo de estudo, de trabalho, sabe quantas pessoas tem ali? 21 mil profissionais ali entre eles, falando entre si. Falando entre eles, discutindo entre eles, nesta ótica de informação. Eles são instantâneos, eles estão a qualquer momento, eles discutem o que eles querem a qualquer momento, a qualquer hora, fazem parte de uma reflexão tipo, aonde eu quiser, como eu quiser, em que momento eu quiser, eu me informo, eu faço, eu aconteço. Essa revolução digital, que eu coloco aqui o Brasil inserido nela, porque a gente fala, mas isso acontece conectividade, acesso à internet grátis, tem muito dilema, muito paradigma, né, quando a gente fala disso. Ela acontece no nosso país, que é hoje um dos maiores países de acesso à tecnologia móvel do mundo. Mas nós temos uma grande predominância de celular pré-pago, né? Grande parte dos celulares são pré-pagos. Sim, mas nós somos o 8º país do mundo em hotspots, ou seja, de internet gratuita instaladas em pontos de comércio, em faculdades, em pontos de rua, em bares e restaurantes. Ou seja, nós temos uma comunidade cada vez mais plugada e antenada, que faz exatamente aquilo que a gente chama de aquilo que ela bem entende a qualquer momento. É o tal, né, dos micromomentos que os senhores foram pesquisar no Google, vão encontrar muito sobre essa tese, eu não vou aprofundar muito aqui pelo meu tempo, mas que fala exatamente do quê? Eu faço a qualquer momento aquilo que eu quero, se eu quero comprar, se eu quero escolher. Os senhores aqui recebem uma dica de vinho, imediatamente estão buscando um fornecedor. Se eu quero descobrir um restaurante, rapidamente eu sei que ele está perto de mim. Se eu quero estudar um tema, se eu quero falar sobre um assunto, se eu quero debater um assunto, está muito próximo de mim. É disso que fala a convergência digital, é isso que fala a obrigação de a gente começar a entender quanto essa realidade, o mundo de hoje. Cada vez mais essas soluções não se limitam mais por tecnologia ou por custo de serem implantadas. Nós não estamos mais falando de algo que eu vou trazer até alguns exemplos práticos aqui, porque eu sei que muitos dos senhores representam entidades que lidam com poucos recursos de marketing ou poucos recursos de verbas. E às vezes também deparam com essa tipo, não dá para fazer porque é tudo astronômico, tudo muito caro, tudo muito impossível, né? E eu até selecionei alguns cases justamente de baixo investimento, para que a gente possa entender que é possível sim dar o primeiro passo num degrau da digitalização ou da inserção digital dentro da economia onde os senhores vivem, né? O ponto que a gente fala aqui não é mais uma questão tanto de custo quanto de operacionalização. Trata-se, na verdade, de uma questão de decisão estratégica, de simplesmente fazer e querer fazer, né? Nos Estados Unidos crescem as buscas cada vez maiores de buscas de produtos que tenham não só o produto em si, mas o melhor produto. É esse consumidor querendo saber o quê? O que tem de melhor para mim, né? O que eu posso fazer de melhor, né? O que eu posso buscar do melhor serviço. Isso tem crescido astronomicamente. A gente tem que falar, bom, por que ele está fazendo isso? Porque ele quer se informar, ele quer interagir rapidamente e já vai tomar sua decisão, seja ela online, seja ela offline, seja ela passando depois numa loja, mas se informando, comprando, reservando para entregar. Ele vai tomar a sua atitude no momento que ele queira. Em comparação às hoje, né, cada vez mais os usuários de smartphone estão inclinados a fazer compras ou decidir pelo processo de compra, pela jornada de compra, né, antes mesmo de estar em um ambiente de decisão. Sobre esse tema aqui, na verdade, a gente fala que a gente vive numa grande transformação. Na verdade, nós estamos falando de uma explosão de conteúdo. Quando a gente fala de explosão de conteúdo, a gente começa a pensar que papel as sociedades, as entidades se inserem no sentido de educar, difundir o conceito, difundir a sua imagem institucional, promover o conhecimento correto das coisas, né? Há pouco o César estava aqui na palestra, acho que ele já se foi. A gente falava sobre o tema, que também é um tema debatido nas redes sociais, que fala sobre a apneia e ronco. As pessoas se juntam em grupos para discutir um tema que ninguém sabe exatamente contar como funciona, o que é. Se juntam, a gente tem aquele paradigma de que quem tem problema de ronco é gente que é obesa e homem. Mas mulheres têm problema de apneia, homens, atletas têm problemas de ronco. Quer dizer, só que esses grupos se fecham para discutir entre si, sem a moderação, às vezes, de um agente institucional
que possa ajudá-los a discernir sobre o que é certo e o que é correto, ou a quem procurar numa determinada necessidade. Estou falando aqui da área da saúde. Qualquer entidade que exerça seu papel filantrópico constitucional tem esse dever de, perante a sua comunidade, exercer esse papel de colaboração. Assim que nascem essas influências, elas são causadas por 3 grandes pilares importantes. A formação de redes sociais diversas em qualquer tipo, para compra, para grupo, para artesanato, para grupo fechado, para grupo aberto, para grupo de profissionais. Eu vou correr um pouco, que eu estou vendo aqui meu tempo aqui, estou com 9 minutos faltando aqui. A formação de provedores de serviços cada vez mais eficientes. Não sei se os senhores conhecem essas palavras aqui, o RAP, né? O RAP é um grande prestador de serviço que compra o que você quiser, a hora que você quiser, entrega o que você quiser na sua casa, né? As pessoas estão deixando de fazer compras básicas para ir no supermercado, aquelas compras triviais. Fala assim, bom, vou mandar um motoboy lá, ele compra a comida do dia lá no supermercado, ele faz um serviço muito rápido para mim, eu dou uma gorjetinha para ele, né? Ele é um provedor de serviço que entra para mudar essa economia de serviço e começa a mudar a interação da forma como a gente esperava que fosse acontecer nos modelos tradicionais. Eu vou até a loja, eu vou comprar. Não, pode ser que muito provavelmente quem está comprando é alguém que é um motoboy que foi orientado por você a fazer essa decisão, né? E um outro fator que a gente chama de, resumidamente aqui, a internet das coisas, é o acesso a tecnologias cada vez mais portáteis e móveis que permitem com que a gente possa interagir e se comunicar através de totens, equipamentos, é ter a internet em tudo que a gente possa imaginar. Então hoje eu entro numa loja, eu converso, eu interajo, eu tenho acesso à informação, eu consigo imprimir, eu consigo ler, eu consigo me informar, muito me orientando tanto para a jornada de compra quanto para o pós-compra, que é uma relação de serviço e comunicação com os meus clientes e os meus associados. Na verdade, fechando aqui um pouco esse ciclo aqui nessa primeira etapa, o que nós estamos falando aqui é uma nova exigência do marketing que passa a entender esse consumidor como um consumidor empoderado, né, com força, com decisão e totalmente conectado. E cada vez mais essa integração do offline se faz necessária com o mundo online, respeitando justamente aquilo que eu comentei há pouco. Muitos dos advogados que estão se formando agora se formam com 22 a 23 anos aproximadamente. Um jovem médico se forma, ele é totalmente nativo digital e se forma com quanto? 24, depois da residência, 25 anos, né, de formação. Um engenheiro, né? E quais são os hábitos desses novos profissionais, que na verdade nada mais são também que consumidores nativos digitais que têm esse comportamento que a gente vê por aí. É o WhatsApp, a internet, é o YouTube, são todas as mídias conversando, multitelas a qualquer momento, conversando com tudo a qualquer momento. Cada vez mais a gente tem que fazer com que o marketing abrace não somente a causa da venda, sim, mas da causa do quê? De uma advocacia, de um amor e da paixão pela marca na qual ele tem que se identificar. Porque ele vai falar de você aonde ele quiser a qualquer momento. Eu falo da sua marca, tanto quanto falo quanto ela é boa, quanto posso falar também daquilo que foram experiências que não me agradaram, mas eu conto isso para qualquer um, a qualquer momento, aonde eu quiser, sem nenhuma moderação. Há pouco tempo atrás, eu tenho que falar de exemplos que são importantes, há pouco tempo atrás eu vi o lançamento de um produto de uma companhia farmacêutica, que era um protetor, não vou falar o nome aqui por questões éticas, era um protetor solar específico para quem tinha tatuagem. E nas redes sociais, vários milhares de consumidores estavam elogiando a iniciativa daquela empresa que estava fazendo uma doação para uma ONG do Gabriel Medina, que é um surfista campeão mundial. E todo mundo parabenizando, parabéns pela iniciativa, vocês estão fazendo essa associação com o tema, muito bem, muito legal e tal. E no final das contas, saiu uma perguntinha embaixo depois. Eu quero participar, só estou com uma dúvida. Aonde eu acho o produto? É o consumidor plugado dizendo, gostei, adorei, amei, quero comprar, mas não sei aonde. Aquela resposta do tipo, nas melhores lojas do ramo, acabou, né, senhores? Isso tem que ser totalmente integrado ao mundo offline, né? Ao mundo físico. Muito bem. Para isso eu trouxe aqui, para fechar meu bloco final aqui, são alguns cases rápidos para que a gente possa mostrar como que eu posso me inserir, eu como uma associação, como uma entidade representativa, como que eu posso me inserir nessa sociedade, nessa economia digital e de que forma, né? Eu trouxe aqui de uma forma muito simplista aqui para poder colaborar com os senhores, depois deixar aberto para as perguntas, né? Para que a gente possa participar dessa grande revolução que é inevitável, não tem volta e a gente tem que conviver com ela. Esse é um novo tema que a gente fala de Customer Centricity, ou seja, olhar para o consumidor, o dono da verdade, o dono da decisão e desenvolver a ele uma série de ações de relacionamento através de plataformas de comunicação apoiadas através de entidades
que podem regulamentar, apoiar ou trazer conteúdo colaborativo para que a cadeia toda possa ter uma boa convivência de relacionamento com ele. A gente começa a falar aqui de personas, ou seja, eu tenho que entender qual é o papel de cada stakeholder, de cada público dentro de uma cadeia decisória, dentro de uma jornada de experiências. Isso faz com que a gente comece a perceber a necessidade de novas ferramentas de educação à distância, de blogs, de ferramentas de relacionamento estruturado, de plataformas de comunicação, de plataformas de e-books, de materiais didáticos, para que eu possa educar, treinar, engajar e reter os meus pacientes, os meus consumidores, os meus advogados de marca. Uma outra ferramenta que tem crescido muito, nós temos implantado isso também já em alguns grupos profissionais, são as redes sociais fechadas. São plataformas hospedadas que permitem que eu tenha a minha rede própria de fomento e de relacionamento para que eu possa interagir com conteúdo específico e direcionado, para que eu possa me relacionar de forma estruturada com públicos segmentados numa linguagem moderna. Foi aquilo que eu falei há pouco, de nada adianta eu ter um acervo enorme na minha biblioteca como entidade, porém não permitir esse acervo porque hoje essa nova camada de profissionais que entram no mercado não acessa ou não gosta de ler uma mídia impressa ou uma revista ou de acessar um site simplesmente eletrônico porque ele fala, não é aqui que eu quero conversar. E aí a gente começa a ficar o quê? Riscos, né? De adimplência, inadimplência, de participação, de perda de adesão, de perda de interesse. Eu ter mais de 20 mil pessoas no Facebook do que tem muitas vezes numa sociedade, como engajados e sócios. Quer dizer, isso é uma coisa que a gente tem que refletir, né? É uma mudança que a gente tem que ou ir contra ela ou a favor. Eu prefiro ir a favor, né? Eu prefiro chegar perto e falar assim, bom, como é que eu posso respeitar esse momento, como é que eu posso conviver com ele, né? Aquele exemplo de sinais digitais, a gente tem liderado alguns movimentos de digital signage. Quando a gente começa a falar de digital, a gente começa a falar assim, pô, aquelas telas enormes, né, grandes, custam caro, né? A gente consegue hoje colocar, nós estamos colocando em 1000 pontos de vendas esses tablets, que são tablets de informação. Eles trazem conteúdo informativo apoiado para que eu possa ter eletronicamente comunicação, mídia, conteúdo, interatividade com o público, engajamento, né, a custos muito baixos. Por último aqui também a gente está enxergando aqui muitas vezes a necessidade de eu desenvolver modelos de atividade comercial junto a pequenos varejistas, pequenos públicos, né? Essa é uma ferramenta também que é destinada para o B2B, voltado para a inserção. No setor onde eu atuo, existe uma entidade que agrega praticamente 9.000 pontos de venda. Ela como entidade fomenta a inserção do pequeno varejo na sua economia, né? Mas um grande fator de dificuldade é o quê? Ela fomenta justamente o relacionamento com empresas de baixo potencial, que muitas vezes a indústria, olha, puxa, eu não tenho como chegar, eu não tenho como estar próximo, eu não tenho como me relacionar. E ela, como entidade federativa, tem o papel de fazer o quê? Né? Buscar parceiros, tecnologias ou formas de relacionamento comercial que ela se permita aproximar players entre si, sejam eles indústrias, distribuidores, varejistas, e permitir com que essa agregação gere negócio para os seus parceiros comerciais. Essa é uma solução justamente que notifica o pequeno empresário de existência, pode ser um comércio, uma padaria, um mini mercado, uma loja de turismo, pessoal, existe uma oferta para você. Eu sei que talvez não tenha uma pessoa que venha te visitar, mas eletronicamente você tem acesso a essa informação. Estou chegando no meu final aqui. A minha mensagem, só para finalizar, depois eu fico à disposição nas perguntas, é que essa convergência digital, na verdade, ela deve ser encarada com uma gestão de todos os canais, né? Os canais não são únicos, não existe mais aquele negócio tipo, eu compro só na loja. Eu compro onde eu quiser e eles conversam entre si. Eu posso começar a minha compra num aplicativo e terminar retirando a mercadoria dentro de uma loja. Eu posso começar a minha informação dentro da sua entidade, me informando sobre serviços, sobre dicas de parceiros e terminar geolocalizando os lojistas, os estabelecimentos que sejam credenciados e homologados pela minha entidade. Enfim, esse ciclo, na verdade, ele traz uma palavra que é uma palavra que a gente sempre usou nos termos de logística, que eu aprendi desde moleque, é colaboração, né? Não existe integração se não for colaboração. Colaboração não é tapinha nas costas, colaboração é pensar as estratégias juntas de forma que tenha um ganha-ganha em toda a cadeia, que a gente consiga diminuir custos, melhorar eficiências, corrigir rotas e nós, como entidade, muitas vezes temos o papel de ajustar a evolução da nossa cadeia. E daí que eu falo um pouco dessa importância, dessa novo papel que muitas vezes as sociedades, as entidades têm, de se inserir no mundo digital para ajudar os seus parceiros, especialmente aqueles que são pequenos e que têm pouco recurso, seja de acesso à informação, seja de conhecimento e de investimento. Muito obrigado, eu fico à disposição, meu nome é Fernando Cascardo, eu tenho 20 e poucos anos nessa área,
Militei já por vários segmentos, na saúde, mas também no comércio, na indústria. Fiquei 20 e poucos anos na ESPM também, na área de planejamento. Convivi com muitas empresas, com muitas dores. E hoje, quando a gente começa a falar desse tema aqui, é um tema que muitas vezes a gente até se afasta, porque fala, bom, estou falando de digital, né? Eu faço isso depois. Nós já temos aqui uma célula, né? Célula não, gente, é organismo. Nós estamos mudando a economia, essa economia está mudada. Basta ver, eu até brinco muitas vezes, assim, não é... Antigamente, quando a gente falava assim, tem uma pessoa no celular aqui, né? Fala assim, poxa, que falta de educação, ela está no WhatsApp. A gente está acostumado agora, a gente tem 5 telas em volta da gente. Não é falta de respeito, não, é assim mesmo. A gente está prestando atenção aqui, mas está conversando com alguém, está interagindo, está respondendo, está mandando alguma coisa. Faz parte dessa realidade a gente conviver com isso. Ok? Muito obrigado, bem-vindos a esse mundo. Qualquer coisa, eu fico à disposição. Um abraço. Gravei? Ó, esgotado. Obrigado, Fernando. Muito boa palestra aí, falando sobre ferramentas de comunicação online e offline. Acho que esse é o tema que a gente discute o dia todo nas associações, no nosso dia a dia, esse convívio entre o online e o offline. É muito importante deixar muito claro que eles não conflitam, eles têm que viver mesmo em convergência. A convergência digital com o mundo real é uma realidade e a gente tem que encarar isso de frente. Muito boa sua palestra, parabéns. Eu convido agora a Mônica Elisa Sâmia para falar sobre o tema Desafios para alavancar resultados. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, gente, as nossas apresentações vão ser um pouco complementares, porque eu não venho do meio acadêmico e a minha contribuição ela é muito na prática. Falando para vocês, do ponto de vista da gestão de uma entidade, quais são os desafios que a gente tem encontrado para a gente fazer frente a esse novo momento. Então, vamos lá, é o verde aqui, né? É o do centro. É isso aí. Bom, então, a Brastou é uma associação brasileira das operadoras de turismo. E aí, o nosso primeiro desafio começa nisso. Nós não somos uma associação fundada agora para representar startups ou empresas que estão surgindo agora. A gente vem representar um segmento de empresas que tem 60, 70, 80 anos de mercado. Então, ou seja, são empresas extremamente tradicionais que estão tentando se reinventar nesse novo contexto e a gente, como associação que representa esse setor, também está vendo tudo o que está acontecendo nesse mercado e também, ao mesmo tempo, tentando nos reinventar no nosso dia a dia, no trabalho, para a gente fazer frente aí a uma boa representatividade. Quem é que compõe? Eu quero só contar primeiro para vocês um pouquinho sobre quem somos nós, para daqui a pouco a gente chegar nos desafios que a gente tem. Nós temos hoje 80 associados, esses associados, na sua maioria, são operadoras de turismo, que são aquelas que trabalham de uma forma bastante ampla no mercado, criando roteiros de viagem e distribuindo seus roteiros por meio de agências de viagens que atendem ao consumidor. Então, nós somos intermediários de uma cadeia e nós temos outras categorias, que são colaboradores, representantes e convidados, que também fazem parte da nossa associação. Bom, aqui eu trouxe alguns números para mostrar o que essas 80 empresas representam hoje, como que elas construíram essa história até esse momento. Eles faturaram no último ano 12,22 bilhões, esse foi o faturamento desse conjunto de empresas, e transportaram 5,12 milhões de passageiros. Isso representa mais ou menos 90% do mercado de viagens, ou seja, das viagens que são organizadas pela cadeia produtiva e não aquelas que acontecem diretamente na internet, quando alguém vai e compra seu hotel diretamente, porque aí a gente não está controlando essa comercialização. Esses associados estão espalhados pelo Brasil inteiro e o impacto que nós temos dentro do Brasil, porque os 12,22 bilhões eles são de vendas para destinos nacionais e internacionais, dentro do Brasil o impacto econômico, que é a soma do que eles faturaram, mais do que os passageiros deixam no Brasil, são da ordem de 10,8 bilhões. Isso daqui é para que a gente possa enxergar um pouquinho como que é complexa essa cadeia. A gente costuma dizer que no setor de turismo nós temos 52 setores interligados. Esses setores são os mais diversos possíveis e essas operadoras, para que elas consigam criar este produto que não é delas e que elas fazem a intermediação, como eu já disse, elas precisam se relacionar com um conjunto de parceiros que vão desde parceiros institucionais, de destinos, órgãos reguladores, meios de hospedagem, agências, GDS, empresas de tecnologia,
de comunicação, de marketing, atrativos locais, ou seja, são as mais diversas possíveis. E, do outro lado, a gente tem uma gestão da distribuição, que, como eu falei, é um setor que trabalha no meio do caminho e eles podem fazer essa distribuição por multicanais. Podem vender pelas agências, podem vender direto, podem vender por escolas, dentro de empresas. Vocês devem ter lojas corporativas dentro de algumas das empresas que estão representadas aqui, organizadores de eventos, temos vários aqui também, e assim por diante. Então, é uma cadeia complexa. E aí, como é que a gente tem atuado hoje? Essa tela eu costumo dizer que ela chama um olho no peixe, outro no gato, porque a gente tem que olhar para o cenário que a gente tem hoje, para aquilo que a gente tem que lidar. Então, ou seja, conhecer o mercado, suas tendências, olhar para dentro do associado, olhar para a associação, pensar como que esse grupo de fornecedores, de parceiros, de entidades públicas e privadas, de agências de viagens e consumidor final, como eles estão se comportando, para quê? Para a gente poder identificar oportunidades. Por outro lado, a gente tem que entender que a gente está num mercado que está passando por uma grande transformação. Então, a gente tem que construir os cenários futuros. Esses cenários passam pelo provável, possível, desejável. A gente tem que analisar os negócios, a gente tem que analisar as tendências. E, a partir daí, a gente gera oportunidades e consegue definir as diretrizes do trabalho. É mais ou menos assim que é o nosso dia a dia que a gente trabalha. E aí, quando a gente pensa que a gente tem que fazer tudo aquilo, e a gente tem que responder por tudo aquilo, mas que, ao mesmo tempo, o nosso mercado está passando por essa transformação, a conclusão que a gente chega é que, não necessariamente, todas as soluções que a gente tem hoje, que estão funcionando hoje, vão funcionar amanhã de manhã. Porque a gente costuma dizer que não é uma marolinha. A gente está passando por uma transformação significativa que está impactando violentamente o mercado e as empresas que atuam nele. E a gente, que representa um setor, tem que estar de olho nisso para a gente ver como é que a gente se reinventa. Como é que a gente vai continuar sendo de vanguarda num mundo que está se transformando e a gente não sabe exatamente para onde as coisas estão indo. Então, a conclusão que a gente chega é que a gente tem que começar a lidar com esse mundo exponencial. Não dá só para a gente olhar para as coisas que a gente já tem, mas a gente tem que continuar fazendo o carro andar, mas ir trocando os pneus à medida que ele vai andando. A gente está vivendo, então, esse momento de crescimento exponencial. A gente sabe que as decisões não funcionam mais de verticais, como funcionavam antes. Hoje, a gente tem células muito mais autônomas, pessoas muito mais autônomas, e a gente tem que levar essas coisas em consideração. A gente não é mais motivado por resultados financeiros, e sim por um propósito, por valores. A gente não pode mais pensar linearmente como a gente pensou a vida inteira e como a gente respondeu aos problemas que a gente tinha. Hoje, a gente tem que ter uma inteligência emocional, a gente tem que agir com base, muitas vezes, na nossa intuição e na experimentação. E essa palavra é uma palavra que a gente tem usado muito, porque, apesar dela ser meio assustadora, a gente se preocupar muito, né? Como é que a gente vai fazer experimentação profissionalmente, mas a gente tem que ousar e tem que arriscar, porque, senão, a gente corre o risco de ficar no passado e não responder aos anseios e às mudanças que estão acontecendo. A gente não pode mais investir no lugar comum, no status quo, mas a gente tem que fazer aí a descoberta desse novo consumidor e de tudo que ele traz de novo para a gente. E também não podemos trabalhar numa inovação interna, mas sim numa inovação aberta. Eu estou contando tudo isso para vocês para chegar aqui. Nós temos desafios de várias ordens. A primeira são esses desafios macro que nós temos, eles inclusive estão nesse livro Organizações, Teoria e Projetos. Esses desafios passam por globalização, diversidade, passam por preocupações éticas e responsabilidade social, a velocidade das respostas para as mudanças ambientais, crises organizacionais, mudanças nas expectativas dos clientes, avanços em tecnologia e ascensão do e-business. É importante a gente falar tudo isso, por quê? Porque a gente hoje está lidando com problemas numa escala muito maior e riscos numa escala também muito maior do que aquelas que a gente estava acostumados. E isso vai exigir também que a gente, internamente, enquanto equipe, olhe com um olhar diferente. A gente não pode mais ter aquele nosso modelo tradicional de gestão, porque a gente precisa mudar a todo momento. Porque a gente não tem mais um lugar comum, a gente tem que ser ágil, tem que ser dinâmico, a gente tem que envolver todo mundo para entender que
tudo que a gente está tendo hoje pode ser que não funcione amanhã, e a gente tem que ir, na medida que a gente faz frente às coisas, já pensar como que isso pode ser diferente em outros cenários que a gente venha a encarar, vamos colocar assim. Bom, esse ambiente também interno, ele precisa estar pautado numa reformulação da nossa estrutura, da nossa tecnologia e também dos nossos recursos humanos. Bom, dentro do nosso negócio, então, quais são os principais desafios que o nosso setor hoje tem e que todos eles impactam na nossa comunicação? Nós temos hoje essa nossa instabilidade política e econômica, mudanças constantes e descontinuidade na interlocução das atividades. Isso, por si só, é um grande problema para a nossa comunicação, porque toda hora a gente tem que repetir as mesmas coisas e voltar do zero, muitas vezes falando nas questões institucionais, para discutir com novos parceiros, novos interlocutores. Eu sou da área de turismo, como eu disse, e nós já mudamos inúmeras vezes de ministros, de pessoas que estão à frente desse setor, no primeiro escalão, no segundo escalão, e isso faz com que a gente, enquanto uma associação, tenha um desgaste nessa comunicação bastante amplo e que a gente tenha que pensar muito bem como a gente vai se posicionar para a gente conseguir ter continuidade nas nossas ações, porque senão elas vão por terra e a gente não consegue ter continuidade nesse trabalho. Com relação a nossos parceiros, outras entidades privadas, a nossa principal dificuldade hoje na nossa comunicação é que a nossa atuação é muito fragmentada. E a gente não trabalha em rede e a gente tem uma desarticulação política muito grande. Isso gera grandes desafios para a gente aí no nosso trabalho e na nossa comunicação enquanto setor. Com relação ao consumidor, acho que o colega já comentou bastante a respeito dessas transformações que o consumidor está passando. E tudo isso impacta diretamente, porque se o consumidor do meu associado, que é uma empresa de turismo, está mudando e as necessidades dele são outras, essas empresas precisam responder de um jeito diferente. Como é que eu vou me comunicar com eles? A gente precisa ter um feeling muito forte e a gente precisa estar muito conectado para todo momento a gente rever se a gente está adaptado a essas novas exigências desse público, se a gente está compreendendo muito bem a visão dele, que está mudando, né? Tanto a visão de profissional de trabalho quanto a vida pessoal dele, e hoje ele está muito pautado por propósitos. Então, a gente tem que entender se aquilo que a gente está comunicando faz sentido ou não. Do ponto de vista de perfil de consumo, também já foi muito falado aqui, mas, ou seja, esse novo consumidor, ele quer conveniência, ele quer personalização, ele quer experiência, ele não quer entregas pasteurizadas, standards, ele quer alguma coisa que atenda à necessidade dele. Então, para cada um, a gente tem que ter uma comunicação muito específica, porque se a gente não falar ao ouvido dele, o que ele quer ouvir de acordo com a necessidade dele, a gente fica falando sozinho, a gente não consegue mais se comunicar. O modelo colaborativo de compartilhamento. E a gente tem aí dentro do nosso setor inúmeros exemplos de como esse desenvolvimento do compartilhamento tem crescido e está tomando espaço. A gente tem a questão da sustentabilidade no consumo, questões de ética, responsabilidade e diversidade, e isso tem sim pautado a demanda dos novos consumidores, e a gente tem que também tomar muito cuidado com os nossos discursos, porque por muito e muito tempo, muitas vezes a nossa comunicação era falando bem da gente mesmo, era falando bem dos nossos associados, do que eles produzem, do quanto eles são legais, do quanto eles são profissionais. Isso não acontece mais hoje, a gente não pode mais seguir isso, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande com a atuação, inclusive dos nossos associados, porque isso tudo pode colocar a perder um trabalho de longo prazo se a gente não tiver todo mundo muito alinhado com relação ao trabalho e às expectativas desse novo consumidor. Com relação aos associados e associação, um dos desafios internos é nessa gestão com o Conselho de Administração e uma gestão mais profissionalizada. Nós viemos de um modelo em que a gente tinha um presidente voluntário, hoje a gente tem um conselho, mas essa interlocução para tomar pulso do que está acontecendo no mercado, a gente, enquanto uma equipe executiva que desenvolve soluções para esse grupo, faz a comunicação para esse grupo, a gente tem que ter um feeling muito forte para que a gente consiga absorver essas informações que a gente não vivencia no dia a dia e a gente consiga transmitir isso em todas as esferas onde a gente atua e onde a gente representa esses associados. Questões de estrutura física e organizacional, a reforma trabalhista e os novos modelos de trabalho estão aí, e hoje a gente tem ainda dentro da comunicação
com profissionais que podem nos atender com mídias sociais, só com uma comunicação, assessoria de imprensa, ou uma comunicação, desenvolvimento de peças, ou seja, a gente tem aí um outro formato que pode nos possibilitar ter uma atuação mais dinâmica dentro do trabalho que a gente faz com a nossa comunicação. Temos desafios, né, do ponto de vista da sustentabilidade econômica, mas versus o custo do associado, e como a gente faz para investir em pesquisa, investir tanto em pesquisa quanto em inovação, para que a gente possa seguir desenvolvendo a entidade e fazendo entregas mais consistentes. A gente tem projetos com resultados para modelos de negócios atual e a experimentação de alternativas inovadoras, que é um pouco daquilo que a gente falou. A gente tem que olhar o que tem hoje, continuar respondendo a esses anseios e necessidades atuais, mas, como entidade, a gente tem que estar olhando à frente e trazendo essas tendências e essas novas técnicas, tecnologias e tendências para que a gente possa construir soluções mais eficazes. De um trabalho institucional, fomento, promoção e apoio à comercialização, ou seja, a gente tem que fazer a nossa comunicação passar por todas essas vertentes. A gente tem que trabalhar com dados consistentes, principalmente quando a gente fala em comunicação, e hoje em dia é muito fácil que esses dados e essas informações sejam checados, sejam constatados, e a gente tem que ter muita responsabilidade e a gente tem que ter um trabalho muito forte no sentido de colher dados concretos, o que para a gente, numa associação pequena como é a nossa, é um grande desafio, porque nem sempre esses dados estão disponíveis para que a gente possa trabalhar com eles. Os resultados das pesquisas e aquelas que a gente faz e que norteiam várias das nossas decisões também são um ponto de interrogação para a gente, porque muitas vezes a gente se pergunta, será que a gente sabe mesmo o que a gente quer e o que a gente precisa? Será que as empresas, quando respondem às nossas pesquisas, eles estão sabendo exatamente o que a associação precisa desenvolver para ter uma atuação eficaz? É um questionamento, porque nem sempre a gente acredita que aquilo que vem é o que de fato precisa ser feito. Existe uma discrepância entre aquilo que vem, muitas vezes, o que a gente está olhando de tendências e o que a gente acredita que a gente deveria fazer para a gente conseguir contribuir para a competitividade dessas empresas. O grande desafio também, que é ser vanguarda no momento desses, que não passamos por marolinhas, né, mas por verdadeiros tsunamis de transformação. E saber a hora de pivotar, né? É uma palavra bem moderna, que as startups utilizam a todo momento, mas qual é o momento certo para a gente guinar e mudar a nossa atuação e fazer isso com responsabilidade? Por fim, mais focado agora nessas questões de comunicação, por conta de todo esse cenário que eu acho importante contextualizar, porque essas decisões que a gente toma não saem do nada, a gente tem hoje um excesso de informação, a gente precisa trabalhar fazendo uma curadoria com assertividade, porque as fake news estão aí, a gente sabe que a gente tem uma diversidade muito grande, e hoje, se a gente não conseguir consolidar, sintetizar e transformar essa comunicação de um jeito eficaz para que a gente consiga ter uma boa comunicação com o nosso associado, com os clientes, com os fornecedores, com as instituições, a gente se perde nesse emaranhado de informações, nesse emaranhado de plataformas que a gente tem hoje. Customização para cada público, então, ou seja, a nossa comunicação ela precisa de verdade ter este cuidado, porque para cada um a gente tem que falar de um jeito diferente as mesmas coisas, a gente tem que ter agilidade e simplicidade, menos autopromoção e mais conteúdo, criação de valor para uma maior interação e engajamento, porque não se trata simplesmente de gerar informação. Não se trata da gente publicar releases, de publicar notas nos sites, nas mídias sociais. A gente precisa engajar as pessoas, a gente precisa cuidar da nossa credibilidade, porque é isso que nos nutre. Se as pessoas acreditam naquilo que a gente tem, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz, e a gente gera valor para ela, é muito mais fácil a gente conseguir a empatia e a confiança desse grupo em relação à nossa associação. Criação de valor para... desculpa, isso já foi mix de canais, ou seja, não dá hoje para a gente continuar divulgando todas as nossas informações numa única plataforma. Não vivemos mais de site, a gente precisa ter uma combinação entre digital e impresso, televisivo, radiofônico, ou seja, a gente precisa tocar o tambor de todas as formas que a gente puder
para que a gente chegue a cada um, porque hoje no nosso setor tem gente que ainda usa fax. Hoje no nosso setor tem gente que usa o e-mail como principal ferramenta, mas temos outros que trabalham em grandes plataformas de uma forma muito mais automatizada, com Big Data e tudo mais. Então, lidar com essa diversificação, inclusive de perfis de clientes, de momentos e de necessidades, é um dos quesitos importantes. O monitoramento da nossa presença digital e a gestão de riscos, porque a gente está cada vez mais exposto, a gente não fala em nosso nome, mas em nome de um grupo, e a nossa responsabilidade é tremenda em relação a isso, muito embora a gente tenha que continuar ousando e experimentando, porque senão a gente pode cair aí nas teias de aranha e continuar em alguma coisa que não mais vai gerar resultados. Bom, a solução que nós encontramos é colocar a sustentabilidade do nosso setor como centro das nossas atividades. E a gente desenvolveu uma série de projetos justamente para fazer frente a esse novo momento. E esses projetos que nós temos, esses projetos... Oi? Oi? Não, agora foi. Esses projetos que nós temos, eles são de esfera institucional, eles respondem à promoção e apoio à comercialização, temos um trabalho junto com a academia, temos um trabalho de inovação, ele está indo automaticamente, eu juro, tá? Eu estou tentando voltar, ele não quer voltar. Temos um prêmio de sustentabilidade, como já foi dito, porque a gente acredita que o impacto que a gente causa é muito grande e nós somos responsáveis por ele. Temos uma publicação onde a gente coloca os números da nossa associação. E é isso que eu tinha a dizer, 31 segundos para acabar. Queria agradecer a vocês. Queria me colocar à disposição e essa é a contribuição que a gente acha que pode dar, que é muito mais do ponto de vista prático, do dia a dia, do que a gente faz, de como a gente faz. Tá bom? Obrigada a todos. Eu queria agradecer a tua palestra, eu gostei muito porque você abordou comunicação de uma forma ampla, não de uma forma isolada. E hoje a gente tem que olhar de uma forma ampla mesmo a comunicação, não dá para ver somente como um item, como um departamento. E eu gostei muito daquele seu slide sobre a marolinha, né? A gente vive um tsunami por dia, então nós precisamos estar abertos para esse novo mercado, para essas novas realidades que o mundo apresenta para a gente e tocar em frente, tocar o barco. Parabéns. Obrigada. Bom, a próxima palestra é minha. Eu vou falar sobre valor. Comunicação pode alterar a percepção de valor. Esse foi um tema proposto pelo meu amigo Fernando Palauso. É um tema, de certa forma, um pouco simples e, ao mesmo tempo, também complexo. A comunicação pode alterar a percepção de valor? Sim, ela pode muito. Esse é um conceito clássico do mercado publicitário, os meus colegas aqui da mesa entendem mais até do que eu, mas também é muito utilizado em relações públicas e assessoria de imprensa. Os consumidores não investem em produtos ou serviços somente motivados pelo preço. Quando se comunica com qualidade, a associação entre custo-benefício também é impactada. É possível construir uma melhor percepção de valor por meio de uma boa comunicação. É isso que nós todos estamos tentando fazer. Mas os dirigentes da minha entidade, da minha sociedade, não dão bola para a comunicação. Quantas vezes a gente já ouviu falar nisso? Então, eu vou listar as 10 marcas mais valiosas do mundo. Então, a gente tem aí, em primeiro, a Apple, em segundo, a Google, em terceiro, a Microsoft, em quarto, a Coca-Cola, em quinto, a Amazon, em sexto, a Samsung, em sétimo, a Toyota, em oitavo, o Facebook, em nono, a Mercedes e em décimo, a IBM. Aí eu marquei dessas 10 empresas, a Apple, a Google, a Microsoft, a Amazon, a Samsung, o Facebook e a IBM. O que essas empresas têm em comum? O que essas 7 empresas têm em comum entre elas? Das 10 marcas mais valiosas, aquelas 7, elas estão diretamente ligadas e relacionadas à comunicação. Elas estão envolvidas com tecnologia, elas estão envolvidas em conectividade e elas estão envolvidas em comunicação. A tecnologia e a conectividade, para essas 7 empresas, de alguma forma, elas estão debaixo de um guarda-chuva, que é a comunicação. Então, quando a gente ouve que um dirigente
de uma entidade não dá bola mais para a comunicação, a gente tem que mostrar isso para eles. Porque hoje o mundo é comunicação. Então não dá para não dar bola mais para a comunicação. Esse mundo não existe mais. A gente precisa convencê-los disso. Nas décadas de 80 e 90, sempre que havia uma crise como essa que a gente está vivendo hoje em dia, a primeira coisa que se pensava era em cortar o departamento de comunicação. Então tinha lá 6 pessoas no departamento de comunicação, corta 3. Vamos reduzir pela metade do departamento de comunicação, vamos cortar no departamento de comunicação. A partir dos anos 2000, isso não existe mais. Nas últimas praticamente 2 décadas, as pessoas que têm maior visão não corta mais no departamento de comunicação. Ela investe no departamento de comunicação quando ocorre uma crise, quando a gente vive num momento difícil. Quem tem um pensamento mais amplo vai nesse sentido. E é nisso que a gente precisa convencer os nossos dirigentes. A comunicação hoje é essencial. Não dá mais para voltar atrás no mundo anterior. Comunicação pode alterar a percepção de valor? A questão não é mais essa, se ela pode alterar ou não. Ela altera. A questão hoje é onde devo investir com tantas opções de comunicação? Qual seria o caminho? Os 2 colegas aqui falaram, mostraram alguns exemplos, falamos de convergência de mídia, depois nas discussões a gente pode até ampliar um pouco mais esse debate. A gente tem hoje uma sociedade hipercomunicativa. A gente tem as mídias tradicionais, aí, a TV, o rádio, o jornal, a revista, a internet. A internet, quando eu falo de internet, eu estou abordando principalmente questão de site e e-mails. Quando eu falo dos sites das corporações, das associações e de e-mails marketings, a gente tem isso há mais de 10 anos. Então, eu coloco isso, a internet hoje, numa mídia tradicional. E nos últimos tempos, a gente tem nos deparado com as mídias sociais, que são as novas mídias. Então, Facebook, LinkedIn, Instagram, WhatsApp e tantos outros, né? O Snapchat, o Twitter. O nosso colega aqui falou muito que agora as associações estão começando a se preparar e ter mídias específicas, né? Então, redes sociais específicas. Então, as associações vão caminhar para isso. A gente viveu, há décadas atrás, a revolução da TV a cabo, quando a TV virou segmentada, isso vai acontecer também nas mídias sociais. A nova onda vai ser a mídia social segmentada. Nós vamos viver isso, nós já estamos vivendo isso. Então, como se comunicar com tantas opções? Tudo passa pela estratégia bem traçada. É preciso avaliar o que precisa e como comunicar. É preciso escolher o meio, preparar a mensagem adequada para aquele meio e disparar no momento mais adequado. Planejar requer pesquisa, uma pesquisa muito bem feita, um estudo analítico e uma definição de estratégia. Ou seja, a estratégia é a chave do negócio. O neurocientista Daniel Levitin, ele tem estudado a sobrecarga de informação pela qual nós somos impactados nos últimos tempos. Em 30 anos, essa sobrecarga de informação quintuplicou naquela informação que a gente recebe no dia a dia. É o equivalente a ler 175 jornais de ponta a ponta diariamente. É essa informação que a gente recebe todos os dias. Os nossos avós, por exemplo, eles faziam uma chamada telefônica por meio de uma telefonista. 30 anos depois, essa telefonista passou a não existir mais. E eles passaram a fazer uma ligação telefônica. Os mais velhos aqui, como eu, vão lembrar, discando num telefone. Foi esse salto tecnológico que eles viveram. Nós não. Quem num smartphone não vê uma mudança a cada dia? Milhões de mudanças a cada dia. Você troca o modelo, aprende inúmeras funções que daqui a pouco elas vão ser trocadas. Então, como que a gente pode se preparar num mundo com tanta evolução, com tanto tsunami que aparece a cada dia? Quais são as funções que vão ser decoradas, que a gente vai aproveitar de fato? As que forem essenciais. Somente as funções essenciais são aquelas que a gente vai levar adiante. Então, se a gente não quer ser descartado, e comunicação isso é muito importante, a gente tem que ser relevante. Comunicação, a gente tem que ser relevante todos os dias para não ser descartado. Quem não for estratégico e preciso na comunicação, será descartado. É uma sociedade, a gente vive uma sociedade hipercomunicativa. E não, na sociedade comunicativa, o menos é mais.
Então, a gente precisa investir muito em estratégia. Então, assim, o meu último recado, qual que é? A estratégia bem feita determinará a comunicação que irá alterar para melhor a percepção de valor. Então, aí eu respondo a pergunta inicial. Estratégia, hoje em dia, é tudo nessa sociedade comunicativa, hipercomunicativa. A minha palestra é um pouco mais rápida porque eu entendo que comunicação é debate, é discussão. Então, eu deixei mais tempo da minha palestra para entregar a vocês, para a gente discutir um pouco mais sobre esse tema. Porque eu quero debater com a plateia, eu quero conversar com vocês, e os meus colegas aqui também estão à disposição. Então, vamos discutir comunicação. Obrigado. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Tem microfone? Só um minuto. Vamos lá. Por ordem, por favor. Aqui, ó. Seu nome, por favor. Meu nome é Vera Lúcia, eu tenho uma empresa há mais de 30 anos, também não sou da era digital como ele. Como todos nós, acredito. E tive que me inserir nesse modelo, né? E a minha empresa hoje presta serviço para uma grande entidade de classe. E na realidade, a minha expectativa, vocês me desculpem, mas eu gostaria de saber tudo isso que vocês falaram, que foi da mais absoluta relevância, como se insere na comunicação de uma entidade de classe. Porque, por exemplo, você lista as 10 maiores empresas e você coloca empresas, não tem nenhuma entidade de classe. Ela fala sobre a marola, e eu não sei exatamente essa marola que se refere à crise econômica que a gente está vivendo, é das comunicações, é a internet. Eu realmente fiquei sem entender o que a comunicação, de tudo isso que foi dito, se insere numa entidade de classe onde ela tem associado, ela tem o público externo, ela tem governo. Então, eu estou assim, querendo ouvir um pouco sobre estratégias e resultados que a gente consegue numa entidade de classe, que tem suas especificidades, como, por exemplo, você conseguir se fazer ouvir no governo através da imprensa. Isso é uma estratégia. E muito relevante. Como é que você muda a cabeça de todo um setor através de uma comunicação interna bem feita e através de integração de canais? Então, eu não sei, eu estou sentindo falta disso. Queria saber se algum de vocês pode me responder, ou os três, né? Eu não sei como que a gente podia ver. Eu posso começar a responder, depois, se a Mônica quiser falar. Também, então, Desculpe. Os três vão falar. Obrigada, mas viu? Vamos por partes. Eu acho que tudo que a gente falou está totalmente ligado às entidades de classe. Hoje em dia, o que é preciso investir é em comunicação, investir pesado em comunicação, em todas as formas de comunicação. Mas essas formas de comunicação que a gente vai buscar investimento, elas têm que encontrar um caminho aonde a gente decida, por exemplo, com associado, você vai falar por e-mail marketing, que é a forma mais eficiente de se comunicar com o seu associado, ou você vai falar por mídia social. A gente tem que entender qual é o melhor canal de comunicação com o seu associado e, a partir daí, investir nessa comunicação com o associado. Com o governo é uma outra forma de comunicação. Então, para cada um dos públicos, é necessário investir em estratégia, como eu falei, e caminhos para chegar nesse público-alvo. Boa tarde. A sua pergunta é super pertinente e eu acho que ela é pé no chão. Acho que nós temos que discutir isso. A questão que você aborda, lógico que a gente aqui precisa ser um pouco mais generalista, porque a gente está falando de diversos segmentos e a gente não consegue, às vezes, trazer à tona a dor de cada um. Mas todo o mercado tem uma dor e toda a entidade que nele está inserido está lutando para dirimir uma determinada dor. Em alguns segmentos, por exemplo, como foi o segmento calçadista anos atrás, eles lutavam justamente com o governo e também com a entrada de matéria-prima estrangeira. No setor de confecção também foi assim, baixando demais a matéria-prima, o preço, aliás, canibalizando demais o preço dos produtos em função dos custos do país, e que essas entidades elas estavam não só voltadas ao governo, de um lado se comunicando, interagindo através de canais específicos de relacionamento com o governo, né?
a palavra lobby aqui no Brasil parece que é criminal, mas não tem nada a ver, se relacionando com os agentes influenciadores do governo para perceber como isso deveria acontecer de forma clara, como também ensinando a população a saber comprar e identificar a diferença entre o produto importado e o produto nacionalizado. Cada entidade, cada setor ele tem a sua dor, né? O que a gente fala aqui é, na verdade, assim, no papel em que a sua empresa se insere, ajudando a contribuir para que você ou resolva a dor ou fomente, na verdade, o crescimento do setor em que se insere, a gente fala de como usar a comunicação, seja para instruir, engajar, fidelizar, apoiar o pequeno. Eu venho de uma entidade, de um setor, vou falar aqui, eu estava evitando falar porque eu vi que na palestra anterior estava falando muito de saúde, eu falei, bom, também não vou falar, senão todo mundo vai achar que está todo mundo da saúde aqui e tal. No setor farmacêutico existem 80 mil farmácias, embora você conheça, quem mora em São Paulo conhece só as farmácias de rede que estão aqui em volta da gente, mas no Brasil existem 80 mil farmácias, né? Existem entidades lutando para o pequeno empresário independente que está morrendo. E como é que ele está morrendo? Ele está morrendo justamente por quê? Porque não tem gestão, não tem capital, não tem recursos de relacionamento com os fabricantes, não tem como se relacionar porque ele é pequeno comprador. Então as entidades que surgem nesse setor, elas fomentam a manutenção da existência desse negócio. Só que muitas vezes elas começam a se aparelhar de mecanismos de relacionamento e de comunicação que já são ultrapassados. E esse novo gestor que está à frente, né, ou esse gestor que está à frente desse micronegócio, às vezes a gente fala, mas ele é dono de uma padaria, então ele não usa internet. Quem foi que disse isso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele é totalmente antenado, ele é plugado, ele é digital, na medida dele. Então, às vezes, a sociedade está inserida, a entidade está inserida justamente para o quê? Para equilibrar, para regulamentar, para ajudar, para fazer crescer, mas já começando a ter um outro olhar que respeite como a comunicação pode chegar nele de forma mais direta, mais assertiva, e vendendo os seus verdadeiros ideais, os seus valores. Às vezes até ensinando o certo do errado, né? Não sei se te ajudei, mas tá bom. Olá. Eu acho que na medida da complexidade de cada entidade, a gente tem que entender os públicos e tentar justamente identificar as melhores ferramentas para tratar com cada um deles. Eu acho que foi um pouco do que cada um tentou falar da sua forma aqui. No nosso caso, a gente tem um leque de ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia de acordo com a interlocução que a gente quer fazer. Então, nós temos, por exemplo, com os nossos associados, eu tenho dentro do nosso site uma área interna onde eu trato de temas que dizem respeito a ele. Nós fazemos pesquisas internas por esse e-mail. Nós temos o e-mail marketing, mas que não funciona mais para a gente e que nós passamos agora a consolidar as informações em um único comunicado semanal onde a gente consolida todas as informações e chamando a atenção com pequenas frases, com tudo que a gente tem que falar. Por quê? Porque a quantidade de informação é muito grande, ninguém mais abre e-mail e a gente está tentando agora estruturar a nossa comunicação com eles de uma forma muito específica. Com os parceiros institucionais, a nossa comunicação é totalmente diferente. A gente tem uma interlocução direta, a gente tenta fazer isso através da imprensa, a gente tenta fazer isso presencialmente, a gente tenta fazer isso participando de cadeiras representativas em conselhos e tudo mais, numa articulação mais direta. E aí a gente vai justamente tentando adequar aquilo que a gente precisa dizer. No nosso caso, a gente tem problemas sérios da representatividade do nosso setor, porque, como eu disse, ele é muito fragmentado. Então, a gente precisa construir isso a várias mãos, porque sozinhos a gente não consegue. Então, a gente tem unido algumas entidades para tratar de temas que são comuns para nós e a gente se junta, estabelece uma pauta positiva do que a gente precisa priorizar e a gente vai juntos discutir essas pautas em vários ministérios, em vários órgãos diferentes, para que a gente consiga se fazer ouvir. Com os nossos consumidores finais, a gente tem uma outra estratégia, que vai de ter uma atuação em todas as redes sociais, todas é uma forma exagerada de falar, né? Não estamos em todas, mas nas mais importantes, mas também com uma comunicação diferente. O que a gente está colocando no YouTube é de um jeito, é para um público, o que a gente está colocando no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, são comunicações que se complementam, mas falam para cada público de um jeito diferente. Então, ou seja, a gente tem muitas informações para passar e não dá para ter uma regra, porque está tudo muito emaranhado hoje em dia. O que a gente tem que tentar fazer é ver qual a ferramenta que mais atende naquela comunicação específica e fazer uso dela da melhor forma. E tentativa e erro, experimentação, porque não tem uma solução que realmente atenda a todos os casos. Não tem fórmula, não tem produto de prateleira. Então, se ainda você persiste na sua dúvida,
Depois do debate eu me comprometo a conversar com você para entender mais qual é o problema da sua associação, para tentar te ajudar. Fernando? Eu tenho uma pergunta, Fernando, especificamente para você. As entidades, de uma forma geral, eu participei desse movimento, elas acabaram saindo, de certa forma, do mercado não online, vamos dizer, o offline, ou seja, mídia impressa, jornal, revista, deixaram de imprimir esses veículos, logicamente, impulsionado por uma questão financeira, certo ou errado, é uma decisão que muitas entidades tomaram, acabaram com seus boletins, com seus jornais, com suas revistas e migraram esse conteúdo para o online. Essa migração, ela teve um propósito que não é o estratégico, na maioria das vezes, foi um propósito financeiro e, obviamente, o resultado não foi dos melhores possíveis. Do ponto de vista prático, como que a gente consegue monetizar? Quais produtos, qual estratégia? Monetizar essa mudança do offline para o online. Porque lá atrás esses jornais, essas revistas, esses periódicos das entidades geravam alguma receita, perderam a sua atratividade, deixaram de gerar receita, geraram despesa e agora eu tenho uma baita oportunidade que é o online que eu poderia monetizar e não estou monetizando. Como é que você vê isso? Bacana, Fernando. Acho que a tua pergunta remete também a essa questão da atualização do perfil profissional de quem está à frente das empresas que se associam às entidades, né? Por isso eu comentei há pouco falando, quem se forma em turismo hoje se forma com que idade, né? Com que idade esse empresário ou esse gestor que vai para assumir posições nas empresas, por exemplo, ele hoje se insere na forma de comunicar, na forma de interagir. A gente está vivendo uma nova realidade, de um novo público. Algumas entidades, entidades até mais antigas, elas criaram produtos de marketing que duraram e que ajudaram financeiramente essas entidades por muitos anos. As revistas impressas, depois vieram os sites, depois vieram os boletins, até eventos, né, que são às vezes a mola mestre, muitas vezes, de algumas associações, de algumas entidades. Só que esse público que muda, às vezes ele também já não quer mais ir em evento, ele quer participar, por exemplo, de um meeting que ocorre desde um web meeting na internet. Eu tenho que estar com esses aparelhos prontos, que são plataformas. Existem hoje as chamadas plataformas inteligentes, plataformas sociais, que são prontas, são open source, ou seja, são ferramentas baratas, né? Não são mais aquele bicho que fala, putz, isso aí é um grande investimento, mas que trazem e congregam toda a ferramenta de comunicação dessas entidades para um ambiente de interação total. A confusão que a gente às vezes tem, eu tenho um site, portanto, se eu tenho um site, esse meu público já está digitalizado. Assim, não tem nada a ver. O site é one-to-one. O site é eu para o site, quando muito com alguém que me responde, se tiver uma estrutura de retaguarda ágil dentro da entidade. Se tiver, na maioria das vezes não tem. Então eu entro, faço uma solicitação, depois vem uma resposta eletrônica, que pode ser feita por qualquer desenvolvedor. Estamos recebendo sua chamada, em breve entraremos em contato. Isso não é interação. Ou mesmo que eu tenha um chatbot, que já são ferramentas de resposta estruturadas, né, para eu poder dar, também não são ferramentas de interação, são ferramentas de resposta de atendimento, que existem já em grandes sites e grandes portais de atendimento. Isso é bacana, ajuda. Mas quando eu começo a falar assim, eu tenho que viver a vida com o meu associado, eu preciso saber primeiro quem ele é e como ele está mudando. Por isso comentei, em algumas sociedades médicas que nasceram justamente por essa classes de profissionais que depois com o tempo eles foram envelhecendo profissionalmente, né? Ela não está dando lugar para os jovens médicos que estão se formando, ou para os jovens empresários que estão se formando, ou para os jovens gestores de marketing que estão se formando, que têm uma mentalidade diferente. Eles não querem vir aqui num evento, eles querem assistir online. A gente tem que ter essa resposta para dizer, ok, eu tenho um evento, quanto também estou reproduzindo, muitas vezes ao vivo, online, esse evento, porque milhares de pessoas podem estar me assistindo muito mais do que aquelas que tiveram condições de tempo para se locomover e vir até aqui. Aquilo que eu falei, eu quero a qualquer momento, a hora que eu quiser e como eu quiser. Essas são as palavras-chave que movem essa economia. Por isso a gente fala assim, bom, algumas dessas soluções que se monetizam nessas novas soluções é convergência desses produtos que são transformados. A revista deixa de ser impressa para ser eletrônica dentro do meio de plataforma social, por exemplo. Os eventos podem ser digitalizados e podem ser presenciais até através de web meetings programados à distância. O pós-evento, o que acontece aqui, por exemplo, pode repercutir depois para uma série de comentários, uma série de atividades e fóruns e debates que não morre aqui, continua. Porque daqui, por exemplo, eu vou perguntar para cada um de vocês qual o próximo tema que você quer? Eu agradei? Eu fui bem?
eu consegui, né? Eu atingi essa expectativa, me devolve porque eu preparo para o próximo evento alguma coisa a mais. Ou vamos fazer uma pílula do que aconteceu hoje aqui. Essas pessoas estão querendo assim, estão querendo a informação, por exemplo, até em treinamentos, não tem mais. Ensino à distância ajuda. Eu participei de certos e-learnings e tal, que eu cochilava na frente, porque eram 45 minutos numa tela de computador. A gente aqui tem que dançar e tropeçar e fazer de estrela aqui para vocês nos verem. Quem dirá então se eu dou 45 minutos numa tela lá e falar, ele está lá me ouvindo. E o sinalzinho, você está nada, você foi tomar café, você foi dar volta. Então, até na tecnologia de educação à distância, mudou. A gente tem micro treinamentos, são pílulas às vezes de 1 minuto e meio, em que eu treino você e caio fora, porque você não vai ficar mais tempo comigo. Entendeu? Esses produtos agora monetizam em cima de uma plataforma que tem tudo junto. Né? E que não que a gente tem que respeitar a substituição gradual desses produtos. Eu tenho uma revista que ainda funciona. Ok, vamos trabalhar com ela e vamos migrar ao tempo para que ela possa continuar existindo, porque o seu valor é a informação e não o papel em si. Né? Papel. Né? Eu tenho um site muito bom, mas que começa a perder visitas, eu começo a perder informação, que as pessoas entram lá e eu não consigo mais interagir com ela. Ok, vamos fazer com que essa plataforma deixe de existir ao longo do tempo, não que ela deixe de existir funcionalmente, mas que ela tenha a sua biblioteca, o seu conteúdo depositado numa área virtual de acesso à informação e que tenha alguém para conversar comigo e de fácil acesso. Então essa transformação hoje é possível, economicamente possível, essa é uma palavra importante, porque há 10 anos atrás, quando eu poderia estar falando disso aqui, você fala assim, bacana, mas eu tenho que ser uma entidade com muito recurso, com muito dinheiro no bolso, ou então chamar vários parceiros da indústria para pagar uma conta astronômica que eles não vão querer. Hoje já não é mais assim. São investimentos que são possíveis de ser feitos com parceiros, muitas vezes, com alianças que são feitas com públicos, né, com empresas que também têm interesse de participar e que dá para pôr em pé muito rapidamente, dá para colocar e funcionar muito rapidamente. Antes de passar para a próxima pergunta, só fazendo um complemento, eu acho que a decisão não pode ser mais somente econômica. Óbvio, a parte econômica ela é importante, mas se você tem um jornal impresso onde uma sociedade médica 40% dos associados ainda olham pelo meio impresso, não é porque todo mundo está migrando para o digital que essa sociedade tem que também migrar para o digital. Para um caso específico, pode ser que o efeito que o impresso seja importante. Então, não dá para ter efeito manada. A gente precisa olhar caso a caso e, com base neste caso, nesta realidade, tomar as decisões. Olá, sou Ivonete Bombo. Brilhante apresentação de vocês três. Eu estive, há 5 anos atrás, fazendo uma pesquisa na Europa para trazer uma ferramenta para eventos. E o que eu percebi, não só algumas empresas que não estão aceitando a tecnologia nos eventos, muito bem colocada, o Fernando de falar assim, hoje, os grandes mega eventos, eles têm sim tecnologia, tem online, grava-se as palestras e tudo. Na Europa, além de tudo isso eu não quero assistir essa palestra, eu vou com um chipzinho, plugo lá, salvo, etc. Né? Como é que vocês verificam hoje, dentro de associações, que dentro dessas associações de classes, que todas estão aqui presentes hoje, a gente tem o presidente que tem uma idade, tem o diretor de uma outra idade, os milênios, nós. Na minha família, na minha casa, eu tenho 4 gerações. Imaginou como é que é? Eu estou dentro da minha suíte, meu filho manda um WhatsApp, mãe, quero falar com você. E aí eu saio, vou lá falar com ele na outra suíte. Então, se funciona assim na minha casa, como é que vocês três, mais acho que vocês dois, porque a Brastua ela está bem avançada em muita coisa, o turismo está avançado um pouco com a tecnologia, mas como é que vocês vê o futuro daqui 5 anos, que não está longe? Porque eu estou falando de 5 anos atrás que eu estive na Europa e vi que estão muito avançados. E a tecnologia veio para ficar, ela é barata, deixa eu defender o pessoal que trabalha com tecnologia. Hoje ela tem várias ferramentas, os congressos têm patrocinadores que podem financiar isso, a comunicação veio para ficar e vai ter sim médicos, TI, todas as áreas de associações hoje tem que ter isso. Mas como é que vocês dariam a dica para quem está nas entidades fazer com que o presidente entenda isso, porque o diretor tem uma idade, nós, né, da área de marketing ou de eventos, temos uma outra, e não é tão fácil assim.
Desculpa minha sinceridade em relatar isso. Ivonete, fato. antes de eu passar a bola para o Fernando, porque acho que ele vai responder melhor do que eu, ele falou na palestra dele a palavra-chave, que é convergência de mídia. A gente, na palestra da Mônica, a gente viu que a gente vive um momento de transformação diário, é um tsunami diário, e a gente precisa se ajustar a cada dia. É o nosso desafio no dia a dia. Mas a convergência de mídia vai nos levar para um novo caminho que a gente não sabe qual que é. E nesse momento é um momento de transição, onde a gente vai precisar comunicar no digital, onde a gente vai precisar comunicar no offline, onde a gente vai precisar comunicar nas diversas plataformas. Gostei de você, hein? Vamos conversar depois. Eu penso o seguinte, se a gente não mexer no bolso, não resolve nada. Estou sendo bem pragmático agora aqui. Tal. Nós conversamos há um tempo atrás com uma sociedade que estava muito resistente. Quando eu fui apresentar a primeira tela desse projeto de plataforma, eu não vou falar o nome, tá? Eu sou muito... Mas quando a gente apresentou a primeira tela da plataforma, da rede social, eles falaram, nós temos um site maravilhoso. Aí eu já tive que dar aquela recuada, tá rindo, né, sem vergonha, né? Aí eu falei, não, sim. Mas o nosso site tem tudo que você está falando aí. Eu falei, não, tem, verdade. Mas veja bem. E como é que você vai atualizar? Aqui nós temos condição de publicar todos os artigos da sua revista. Mas a nossa revista é um negócio que eu criei. Aí não é só idade, hein? São valores. São egos, são coisas que se estão dando risada, que eu estou vendo, eu tenho o privilégio de olhar para a cara de vocês, estão assim, ferrou, né, tal. Como é que a gente começou a mexer nisso aí? A gente começou a falar assim, primeiro, a gente tem que ter, nesse ponto, muita ciência, olhar os números, né? E uma das coisas que nós começamos a ganhar aderência dessa discussão, quando nós pedimos para olhar os números de inadimplência, abandono nos eventos, queda da participação nas inscrições dos workshops, dos eventos, seminários nos últimos anos, queda nas associações, queda nas assinaturas dos produtos impressos. Só para olhar esses números, vamos olhar junto. E fizemos uma pequena abordagem, que eu gostaria que vocês me chamassem, já que eu estou vendendo peixe aqui também, vocês podem, né? Tá lá. O senhor pode identificar não só uma convergência, né? A sua entidade pode não só começar por uma identificação de convergência, como mais necessariamente, às vezes, de inclusão. Como é que vocês estão lidando com jovens profissionais que estão entrando no mercado? E aí nós tivemos uma resposta totalmente diferente. O Fernando, na época, ficou sabendo desse case, né, Fernando? Por que você está falando isso? Assim, porque se a gente não muda o que tem, tudo bem, continua do jeito que está, que pelo menos se crie um produto novo para atrair aquele que está chegando. Porque esse jovem que se forma profissionalmente e que entra nesse setor, muitas vezes, ele não se associa à sua entidade porque ele não vê nenhuma forma de comunicação entre ele e vocês. Aí virou o gestor, bom, isso aí a gente podia já conversar, né? Porque ele falou assim, bom, se não mudo, pelo menos eu adiciono. Aí começou a mexer no bolso, né? Nós começamos a falar assim, bom, legal, então vamos começar a falar do quê? De uma plataforma voltada para engajamento dos novos profissionais. Isso, na verdade, a gente sabe, com o tempo vai virar página, com o tempo ele se expande, com o tempo ele absorve isso. Então, na verdade, o que a gente tem que olhar muito pragmaticamente são os números, né? A gente vive com números, a gente vive olhando para os resultados. E a gente começa a ver abandono nos eventos, né? Dificuldade de negociar espaço, ou dificuldade de conseguir patrocínios ou de apoios. Isso começa a ficar caro, né? Porque certas mídias, por exemplo, no caso de uma revista impressa, ela é infinitamente cara de qualquer ação digital. E quando você passa, né, o chapeuzinho para fazer o rateio com seus parceiros, eles vão saber dizer para você, poxa, cara, e não tem uma outra opção. Né? Então, acho que o caminho aí é justamente olhar pragmaticamente para o bolso e dizer o seguinte, ó, nós temos solução e vamos começar a olhar para aquilo que está acontecendo, ou buscando novos, ou começando aos poucos mexendo nos bolsos, que eu acho que aí começa um pouco de mudar um pouco essa mentalidade. Né? Desculpa ser direto nesse ponto, mas acho que é um dos caminhos que a gente pode pensar. É um mundo em constante transformação. Eu encerro o debate, a gente acabou aqui, o nosso tempo está esgotado. E mostrar que a transformação ela acontece a cada segundo. A gente terminou o jogo do Brasil com o México achando que a gente ia disputar as quartas de final com a Bélgica. O nosso adversário provavelmente vai ser o Japão, que já fez 2-0 em cima da Bélgica. Então, é essa transformação do mundo. 2-1? Então pode ser a Bélgica ainda. Obrigado e boa tarde a todos.